Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja bem-vindo ao curso de Administração Eclesiástica e eu sou o pastor Hamilton Júnior. Esta é a igreja que tenho a honra de pastorear. Esta é a minha formação teológica e hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Na nossa primeira aula, conforme o nosso planejamento, eu falei sobre o conceito geral de administração eclesiástica. Se você não assistiu, observe aí no meu canal os links. Dentro da administração eclesiástica, eu expus o pensamento geral e também já expus o pensamento geral de administração eclesiástica à luz das Escrituras Sagradas. Dentro da administração eclesiástica, trabalhei também a prática da administração eclesiástica, ou seja, o que é, na prática, administração eclesiástica. E hoje eu vou falar sobre as funções fundamentais da administração eclesiástica em 4 aspectos. Acredito que 90% dos livros de administração eclesiástica você vai encontrar esses 4 aspectos, e para mim, os 4 aspectos mais importantes a serem elencados dentro do tema administração eclesiástica. Planejar é o primeiro aspecto. E por que o planejamento é muito importante? Porque ele significa estabelecer os objetivos da igreja, especificando a forma como eles são alcançados. Parte de uma sondagem do presente, passado e futuro, desenvolvendo um plano de ação para atingir os objetivos traçados. É a primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalidade das suas funções. Então nós podemos, dentro deste resumo aqui, já destacar algumas palavras que definem muito bem o que é planejamento, né? Objetivos traçados, funções, é a base, né, diretora para se cumprir esta tarefa, né, desenvolvimento. Somente com algumas palavras aí nós já conseguimos propriamente definir o que é esse planejamento, né? Ao fazer um planejamento, eu preciso fazer algumas perguntas. Então agora eu vou te ajudar a fazer esse planejamento a partir dessas perguntas aqui. Isso é planejamento. O que queremos? Quais são os nossos objetivos? Qual a nossa missão? Que recursos dispomos e quais deveremos buscar? Quais recursos nós temos? Quais recursos ainda nós precisamos obter? Quem irá nos ajudar nessa tarefa? Eu tenho um objetivo e eu preciso ter um bom planejamento. Planejamento prático. Na prática, o que é planejamento? Exemplo, vou criar um departamento na minha igreja. Vou criar um ministério de missões. Não, eu acho que eu vou criar um ministério da terceira idade. O que eu preciso? Primeiro definir qual é o departamento. Depois eu preciso ver quem vai ser o líder do meu departamento. Será que meu líder foi bem treinado? Será que ele já está bem preparado? Qual a finalidade? O que eu quero atingir? Aonde eu quero chegar? Eu tenho o material necessário, a capacitação necessária para concluir essa tarefa? Onde eu quero chegar com isso? Qual o efeito eu quero causar? O que eu quero fazer? Qual é a minha finalidade? O que isso vai acontecer? Qual será o efeito de tudo isso? Eu vou ter percas se eu fizer isso? Isso é algo que nós precisamos pensar. Vou ter algum tipo de prejuízo? Alguma área vai ser prejudicada? E se não sair como desejo? Já criei várias alternativas? Tem uma coisa que nós precisamos pensar muito, e eu gosto muito do John Maxwell, quando ele fala sobre as percas, é que as percas precisam fazer parte do nosso planejamento.
É claro que, normalmente, quando nós planejamos alguma coisa, nós fazemos um planejamento para dar certo, mas nós precisamos também levar em consideração que alguma coisinha pode ser que não dê tão certo como nós desejamos. Para esse planejamento, eu preciso olhar para esta verdade. A obediência cega jamais leva a uma execução inteligente. Muitas vezes, você tem inteligência, a sua proposta é boa, o que você quer realizar é top, sua ideia é magnífica, mas se você não fizer um bom planejamento, realmente você não vai conseguir executar. Eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra sobre gerenciamento de projetos uma vez, que abriu completamente a minha mente para essa verdade. Se você não planejar, você vai sofrer no processo de execução, e muitas vezes um projeto já começa falido porque não foi bom o seu planejamento. Então, aqui está o fundamento, a base, o alicerce, o primeiro aspecto fundamental da administração eclesiástica. Tenha um bom planejamento. Um segundo aspecto muito importante é organizar. É a forma de coordenar todos os recursos da igreja, do grupo, do departamento. Coordenar, sejam seres humanos, pessoas, seja as finanças, seja o material, você precisa colocá-los da melhor forma dentro do seu planejamento. Tudo precisa ser muito bem organizado. Uma visão prática sobre organização, e um exemplo muito legal, é a segunda revolução industrial, que mudou o mundo em relação à organização. Por quê? As demandas aumentaram, as circunstâncias começaram a pressionar todo mundo, e como que nós vamos atingir o objetivo, cumprir a demanda, sem ter organização? Então a organização realmente fez toda a diferença na segunda revolução industrial. O que aconteceu na segunda revolução industrial? 3 acontecimentos foram muito importantes. O novo processo de fabricação do aço, agora um processo mais rápido, o aperfeiçoamento do dínamo, e a invenção do motor a combustão, motor de combustível, que foi criado por Daimler em 1873. Então agora todo mundo queria ter carro motor, as maquinários, como estava na figura anterior. E tudo isso foi necessário para ter um bom desempenho, claro, primeiro um planejamento, mas também uma excelente organização, Aquilo que era feito de forma muito pequenininha, muito vagarosa, com etapas bem difíceis, agora passou a ser de produção em massa, e o objetivo final precisava ser o mesmo. Então eles precisaram se organizar. O que eles fizeram? Substituíram o ferro pelo aço como material industrial básico, substituíram o vapor pela eletricidade, e alguns até substituíram o vapor pelo petróleo. Tiveram desenvolvimento de máquinas automáticas, ou seja, começaram a automatizar as máquinas, transformaram os transportes e a comunicação, aquilo que era feito a cavalo, tinha muita dificuldade, agora precisou começar a ser transportado por carro, por motor mesmo, por algo mais veloz, algo mais rápido. A comunicação teve que mudar completamente. Aí veio um aparato de coisas que até hoje estão difundidas na nossa sociedade através da comunicação. E o resultado de tudo isso foi o quê? Um excelente desenvolvimento. Isso resultou em quê? O mundo inteiro teve que se organizar.
pessoas viviam em comunidades pequenas, lá trabalhando de lavoura, somente cuidando do seu mundinho, do seu ali, não no sentido pejorativo mundinho, mas o seu território pequeno mesmo, espaço físico que ele conseguia ver com os olhos, alcançar com as mãos, etc. A partir de então, o que aconteceu? Mão de obra se tornou necessário, começaram a viajar, mudar, sair dos territórios onde viviam. Tudo precisou ser organizado. O mundo inteiro se mobilizou para cumprir as tarefas, atingir a demanda. E tudo isso foi dentro de um plano fundamental, né? Dentro da administração. Tudo precisou ser muito bem organizado. Se você tem um bom planejamento, você precisa ser muito organizado em suas tarefas. Se você tem um bom planejamento, mas se tudo está desconexo, né? Se as engrenagens estão longe umas das outras, nada vai funcionar, nada vai dar certo. As engrenagens precisam estar muito bem organizadas, cada uma para cumprir uma função. Eu tive o prazer na minha vida de iniciar minha vida profissional dentro da mecânica de máquinas, né? Eu fiz os cursos necessários para isso, aprendi a mexer com máquina de embalagem e eu entendo perfeitamente o que é isso. Por exemplo, eu me lembro que a primeira máquina que para mim era um bicho de 7 cabeças que eu montei era uma Otto Hans embaladeira vertical. Ela tinha 12 braços, cada braço cumpria uma função e tudo mecanicamente precisava ser muito bem ajustado. Cada um dos cânions, né, que eram as engrenagens, precisavam estar muito bem posicionadas para atingir o objetivo final. Então, como um carro é organizado, como uma máquina é organizada, tudo está bem ajustadinho, cada um cumprindo a sua função. Também, nós, quando queremos executar alguma tarefa para o Senhor nosso Deus, nós precisamos ser organizados. Temos que nos mobilizar para a nossa organização. Não adianta nada, nós queremos executar uma tarefa, ter um bom planejamento, mas ter uma péssima organização, formos completamente desorganizados. Uma prova disso é para qualquer estudante. Não adianta nada você querer ser um bom teólogo ou, sei lá, um bom engenheiro, se você não tiver uma organização nas suas tarefas e áreas para você cumprir os seus deveres. Então, um bom planejamento vem seguido de uma boa organização que exige de mim o quê? Uma exímil liderança. Eu preciso selecionar quem são as pessoas que irão trabalhar comigo, que irão desempenhar essas funções. Por exemplo, eu quero, meu planejamento é desenvolver células. Eu preciso organizar a célula. Eu quero esta, vou atingir tal território, vou ter tal número de pessoas nesse local aqui, mas eu preciso ter líderes. Preciso ter pessoas eficientes, muito bem treinadas para executar esta tarefa. Eu preciso pensar nos obstáculos e eu preciso, claro, deixar muito claro para os meus líderes qual é o nosso planejamento. Se eu conseguir transmitir para os meus líderes o meu planejamento, se nós estivermos juntos, alinhados, organizados, eu organizado, alinhado com os meus líderes, com certeza eu vou conseguir executar muito bem esta tarefa. Eu vou estar administrativamente preparado para lidar com as funções que eu preciso exercer. É como um time de futebol. Eu gosto muito desse exemplo, né?
tudo precisa estar alinhado, todos precisam estar muito conscientes da missão, do objetivo final, mas não é simplesmente de vamos entrar em campo, vamos jogar, vamos fazer qualquer coisa lá dentro e se der certo, deu certo. Se não deu certo, a gente sai derrotado, né? Então o time de futebol, para ele conquistar várias estrelas, né? E aqui está o time do coração, né? O time que tem mais estrelas no Brasil. Para você ter grandes estrelas, grandes conquistas, você precisa ter pessoas prontas, preparadas e conscientes do que eles precisam executar. Antes do time ser campeão, que a gente sempre olha as estrelas, né? Lá o time é campeão. Tudo isso que nós já falamos desde a primeira aula precisa acontecer nos bastidores e no dia a dia, né? Tanto fora de campo quanto dentro de campo, tudo isso precisa estar acontecendo o tempo todo. Muitas vezes é isso aqui, ó, que está na cabeça do técnico. Eu não sei se está na cabeça dos liderados. Eu não sei se todo mundo está funcionando perfeitamente, ou se é necessário trocar peças, ou se não vai dar certo do jeito que está sendo feito, vai precisar apagar tudo isso aqui e recomeçar, né? Nós precisamos pensar muito bem nisso, que como líderes nós temos que delegar autoridade e responsabilidade. Muitas vezes nós não delegamos responsabilidade por insegurança, ou se delegamos responsabilidades e as pessoas não cumprem os objetivos, não é só porque falta capacidade nela. Nós desdenhamos como líder muitas vezes das pessoas, porque afinal as pessoas precisam entender a finalidade a qual nós estamos delegando a ela aquela função. Muitas vezes a pessoa não sabe o que está fazendo e não sabe como fazer, não sabe qual é o objetivo, como no campo de futebol. Entendeu? A pessoa não sabe para que ela está dentro de campo. Então como que ela vai atingir o objetivo que você quer? Você não foi claro quando delegou a ela aquela função. Então o líder, ele precisa ser muito claro quando ele vai atribuir às pessoas funções. Quando você vai delegar a alguém uma função, você precisa ter consciência que você está deixando nas mãos dela algo que ela precisa fazer que você não pode fazer sozinho. Por isso também você precisa confiar nela e, claro, permanecer ao lado dela, dando sempre a ela o suporte necessário. Além de delegar, você precisa cobrar resultados. Isso faz parte de uma administração dentro do reino de Deus, de uma administração eclesiástica. Você tem sim procurar ver, rever o que está dando certo, o que não está dando certo. O que não está dando certo também precisa ser pontuado. Claro que com muito carinho, com muita atenção, escutando as pessoas, mas os resultados são importantes. Elogiar faz parte, e nós, dentro da administração eclesiástica, precisamos ter consciência que o elogio é excelente para o desempenho da equipe. Existe um rótulo criado, e eu posso dizer que malignamente, né? Que quem elogia puxa saco, elogio cria ciúmes. Eu discordo completamente disso. O elogio motiva, na hora certa, para a pessoa certa, é força motriz, é combustível para as pessoas atingir os objetivos. Premie e, claro, comemore. Existem muitos líderes que se prendem naquilo que não deu certo, nas tragédias. Eles fazem da tragédia o que é mais importante na força-tarefa. E, na verdade, o que deu errado precisa ser deixado de lado. E nós precisamos focar no que deu certo. Valorize os acertos sempre. Pontue os erros sem dar aos erros o valor demasiado, sem colocar o erro no lugar de destaque. Não deixe que os erros te motivem, mas seja motivado, claro, pelo que deu certo. Lidere a equipe motivada e
satisfeita para que o time alcance os objetivos. O trabalho em equipe é que leva a igreja a ter sucesso, pois acabou a era do eu sozinho, né? Isso aqui remete muito à cultura que há 30 anos atrás nós vivíamos, um conceito pós-moderno militar, né? Onde um mandava e os outros executavam, ou aonde um líder executava tudo sozinho. Hoje não, esse conceito tem que ser deixado de lado. Tratando sobre as aulas anteriores, né? Se eu ficar construindo só uma casinha todo mês, eu vou construir uma casinha. Mas se eu quero construir um condomínio fechado, eu preciso de muitas pessoas para me ajudar. Não acredito em líder isolado, dominador, mas sim no participativo, onde as equipes envolvidas nos processos são eleitos para atingir os objetivos do planejamento, buscando juntos a solução. É o que a Bíblia diz: na multidão de conselhos se encontra sabedoria. E no nosso know-how, no meio que nós vivemos, claro, Deus colocou pessoas capacitadas para nos ajudar. Se nós estamos esgotados, se as coisas não estão saindo como deveria, é porque nós temos, talvez pulamos um desses princípios no decorrer da trajetória, na nossa trajetória, no decorrer da execução da tarefa. Então, preste muito bem atenção nestes princípios muito importantes. Seja um líder, não seja um chefe, não seja um patrão, não seja alguém que queira fazer tudo sozinho. No caso do futebol citado, cobrar o escanteio e cabecear, o time não vai para frente. Vai ser derrota em cima de derrota. Se o goleiro inventar de fazer gol e se o atacante inventar de defender, o time não vai fazer gol e vai ser um gol atrás do outro se o goleiro estiver lá tentando fazer gol. Cada membro da equipe precisa estar consciente da sua função e executando muito bem a sua função para que o time realmente atinja esses objetivos. E o que é uma liderança prática? Na prática, um líder nunca deve fazer tudo sozinho, mas precisa treinar e delegar funções. Ele precisa gerenciar todos os eventos, mas não deve se comprometer a fazer tudo sozinho. Muitas vezes o líder ele quer os resultados, mas ele quer os holofotes para ele, ou seja, ele quer fazer tudo sozinho. E aí o time acaba não atingindo o objetivo proposto. Não desprezeis homens hábeis nos seus afazeres. Nicomacdés. Esta frase de Nicomacdés é interessante, né? Nós não podemos desprezar ninguém. Tenho certeza absoluta que como Deus nos deu capacidade para liderar, existem pessoas ao nosso lado que foram capacitadas por Deus para nos ajudar e para desempenhar excelentes funções. Como um líder, dentro das funções fundamentais da administração eclesiástica, não seja centralizador, aproveite ao máximo o potencial de cada um, não dê ordem, dê caminhos, não abuse de sua autoridade, ou seja, sempre explique muito bem às pessoas qual é a finalidade. Se as coisas não deram certo, não é necessário utilizar a sua autoridade para desprezar, menosprezar ou corrigir com veemência, com falta de educação. Isso não cabe dentro da administração eclesiástica. Não é a postura de um líder cristão escolhido por Deus para cuidar da casa dele, que é dele, não é nossa. Nós não somos o dono, nós só somos o mordomo. Distribua as funções e interaja. Não é só delegar a função, é estar ali no dia a dia, ajudando, acompanhando, ouvindo, falando, ajudando, claro, não como um dominador que manda, que tudo quer que seja feito do seu jeito, conforme você quer. Não, pelo contrário, é dando dica, tentando ajudar, mostrando caminhos, contribuindo, cooperando somente. Tem a sabedoria divina para todas as suas decisões. Um líder que é dirigido por Deus, ele consegue administrar o reino de Deus com a sabedoria dele,
com o discernimento dele, e o nome do Senhor com certeza é glorificado em tudo isso. E o quarto e último aspecto importante, dentro dessas funções fundamentais da administração eclesiástica é controle ou cooperação. O que não é medido é difícil de ser avaliado. O que não é cobrado não é feito. Esta atividade é que nos permite dirigir e corrigir os trabalhos que não estão sendo feitos dentro do nosso planejamento. Pense muito nisso aqui. Você fez um planejamento? Você está sendo organizado? Você está sendo um bom líder e os seus liderados também estão liderando com eficiência? Então, mantenha o controle de tudo na sua mão. Controle na prática. Qual é o objetivo para a sua igreja? Que tipo de igreja queremos ser dentro do exemplo de igreja? Nos próximos 10 anos, qual é o nosso planejamento? Nós temos o controle? Estamos sob controle? Sabemos o que estamos fazendo para isso? Como que nós vamos chegar lá? Quais os rumos, os caminhos que nós devemos seguir? Que planos nós traçamos? Como estamos executando esses planos? Que recursos estamos utilizando? Que recursos serão necessários para atingir tudo dentro do nosso controle? Quais são as nossas maiores dificuldades e o que nós estamos fazendo para superá-las? Como definir nossas prioridades? Como manter os diversos ministérios, departamentos alinhados e comprometidos com a visão? Como coordenar suas ações de forma a otimizar o tempo, os recursos? Como gerenciar os recursos de forma a suprir as atividades demandadas? Ou seja, eu estou com um controle consciente, estou cumprindo o planejamento, tudo está nas minhas mãos, tudo está sendo muito bem controlado, alguma coisa precisa ser ajustada. Isto é muito importante. No planejamento, na organização, na liderança e no controle, você precisa ter muita sabedoria para lidar com cada situação conforme elas vão surgindo no desenvolvimento dessa tarefa. Eu tenho certeza, se nós tivermos estes 4 aspectos muito bem claros na nossa cabeça, nós vamos conseguir atingir os objetivos da administração eclesiástica. Está ali uma visão prática, para atingirmos os nossos objetivos dentro da nossa igreja, que é: precisamos ter a nossa missão, pensar muito bem os nossos valores, olhar sempre os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aproveitar as oportunidades que estão surgindo, ter uma boa estratégia, olhar sempre para os nossos objetivos, definir o nosso plano de ação e, claro, sempre fazer avaliações. Quer manter o controle? Faça sempre avaliações. Quer estar com tudo muito bem executado? Quer ter realmente os seus objetivos alcançados? Faça avaliações constantes. E claro, depois que você fizer a avaliação, premie as equipes ou os líderes que atingiram os seus objetivos. Então, vamos lá? Planejamento, organização, liderança e controle. Seguindo esses 4 aspectos, com certeza nós estaremos executando uma boa administração eclesiástica como mordomos da casa de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor.